E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo bem? Voltamos com o nosso curso e vamos tratar hoje sobre suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário. Agora, nesse bloco, vamos focar ali na parte de suspensão do crédito tributário. Eu já te aviso, a aula é longa, é cansativa e tem muita coisa importante. Então, já se prepara psicologicamente que o bicho vai pegar. Tranquilo? Como você já sabe, não custa repetir. Qualquer dúvida, @leovieso, leonardo, @revisãopge.com.br, além do nosso fórum na área do aluno do Revisão PGE. Tranquilo? Gente, sem demorar muito, já que hoje a aula é diferente, é um pouco mais corrida, eu vou tentar imprimir um ritmo um pouco mais rápido, um pouco maior, tá? Então, já se prepara. Eventualmente, se você não é acostumado a assistir essas aulas em velocidade 2, em velocidade 1,5, não sei, você já se programa aí, tá bom? Eu vou correr um pouco mais. Vamos lá. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Veja só, quando a gente fala em suspensão do crédito tributário, a meu ver, é uma atecnia. O correto seria suspensão da exigibilidade. E isso se deve a um fato bem tranquilo, bem simples. É o seguinte: é possível se suspender a exigibilidade de um crédito tributário que ainda nem nasceu. Ah, então como é que ele já é crédito tributário? Ele não é crédito tributário. A verdade é essa. Mas, didaticamente, se trata como uma hipótese de suspensão de crédito tributário. O CTN também traz isso. Mas veja só, suponhamos que ainda não tenha havido o lançamento. Ou seja, a gente aprendeu na aula passada que o lançamento é aquele instrumento formal, é o meio por meio do qual a Fazenda Pública constitui um crédito tributário. Se o crédito tributário não está constituído, como eu posso falar em suspensão desse crédito? Não é possível sim falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, aquele crédito tributário não pode ser cobrado. Tá, mas por que você está falando isso? Com base em quê? Com base em muita coisa, mas basicamente com base nesse julgado do STJ e em diversos outros. Isso é jurisprudência pacífica, no sentido de que é possível se suspender a exigibilidade de um crédito tributário antes de ele ser constituído. E isso não torna impossível ou vedado ao fisco de se fazer a constituição do crédito tributário. Vixe, tá bagunçado, tá complicado. Tá complicado? Vamos lá. É possível, e você vai ver no artigo 151 do CTN, que haja uma hipótese bem interessante de suspensão da exigibilidade, que é uma decisão judicial. Então, imaginemos que algum débito tributário está em vias de constituição. Então, está se fazendo a apuração ali dele, eventualmente houve algum tipo de notificação, houve algum tipo de ato preparatório à fiscalização tributária. O contribuinte, já sabendo que vai se lascar, o que é que ele faz? Ajuiza uma ação. Ajuiza um mandado de segurança, enfim, intenta alguma medida judicial. Ele tem êxito e consegue uma liminar. E a liminar diz assim, olha, suspendo a exigibilidade do crédito tributário até que se encerre a discussão na seara judicial. Ou melhor, ou outra situação ainda melhor, o contribuinte já com medo, ele faz assim, ó, não quero me lascar de jeito nenhum, tenho certeza que esse débito não é devido. Tá aqui, ó, depósito integral, também é uma hipótese de suspensão, já está entregue em juízo. Juiz, está entregue aqui meu depósito integral, do jeito que a Fazenda Pública quer. Eu só quero poder discutir nessa ação anulatória que eu estou ajuizando. O juiz vai falar, beleza, suspendo o crédito. E aí a Fazenda se pega na seguinte situação. Tá suspenso o meu crédito tributário, mas eu ainda não o lancei. Ele ainda não existe, aquele crédito tributário. O que é que eu faço? STJ diz o seguinte, STJ diz, fisco, você tem o dever de lançar. O que se suspendeu não foi o crédito tributário, porque ele não existia ainda. Você pode
fazer com que ele exista. Isso não tem problema nenhum. Você não pode tornar ele exigível. Então, é um ato de constituição do crédito tributário que se paralisa nele mesmo. Não pode ser dado, não pode se dar sequência a nenhum outro ato de cobrança. Então, a pergunta que fica é: essa suspensão, ela suspende o quê? Ela suspende a exigibilidade. Se suspende a exigibilidade, o fisco não só pode, como ele deve lançar o crédito tributário, que ainda não foi lançado, obviamente, e que tem alguma hipótese de suspensão, sob pena de se configurar a decadência. Sob pena de se configurar a decadência do crédito tributário. Aqui está o STJ dizendo que a administração ativa deve lançar o crédito tributário a fim de evitar a ocorrência da decadência, possibilitando sua cobrança após encerrada, eventualmente, essa causa suspensiva de exigibilidade. Veja, o fisco pode lançar, não só pode, como deve, sob pena de se configurar a decadência. Ah, professor, mas estava suspenso o crédito tributário. O STJ não está nem aí. O STJ diz: por mais que esteja suspensa, essa suspensão é em favor do contribuinte. Fisco, você tem que lançar. Se você não lança, há a configuração da decadência e isso resulta na extinção do crédito tributário, como a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Então, a pergunta que fica é: o que é que essa suspensão impede? O que é que essa suspensão, qual o efeito dela? Ela impede a exigibilidade, ela não impede a Constituição. Se ela impede a exigibilidade, ela impede atos de ajuizamento de execução fiscal, atos de penhora, atos de qualquer tipo de ato de constrição. O protesto do débito, que é constitucional segundo o STF, decisão de 2017. Vamos tratar também disso na nossa aula 11, quando a gente começa a falar de execução fiscal. Mas o protesto da dívida, que é a negativação de uma certidão de dívida ativa, de um débito, no cartório de protestos, é uma negativação extrajudicial, não pode, por quê? Porque aqui você está tornando exigível a dívida, você está fazendo ato de cobrança. Você não pode negativar em cadastro privado, por exemplo, SPC Serasa. Você não pode fazer a inscrição desse contribuinte por conta dessa dívida no CADIM, cadastro de inadimplente lá da União, ou também em nenhum outro CADIM, ou seja, qualquer outro cadastro de inadimplente estadual ou municipal que é possível ser criado por legislação estadual ou municipal. É possível fazer a inscrição em dívida ativa? Esse ponto segura. É possível ajuizar a execução fiscal? Não. É possível emitir certidão de regularidade fiscal? Por que o cara precisa de uma certidão de regularidade fiscal? Você deve estar estudando lá, lá em administrativo. A regularidade fiscal é um instrumento básico para qualquer tipo de contratação. O poder público não pode licitar e contratar com uma empresa que não está regular perante o fisco. Então, muitas empresas elas precisam dessas certidões negativas ou certidão positiva com efeito de negativa, que é aquela que você consegue, artigo 206, parágrafo único, vá lá ver no seu CTN, você consegue obter quando algum débito tem sua exigibilidade suspensa. Débito com exigibilidade suspensa resulta em certidão positiva com efeito de negativa, que no final das contas é uma certidão de regularidade fiscal e permite ao contribuinte participar de uma licitação, por exemplo, tá? Inscrição em dívida ativa é possível ou não? Sobre isso, em regra, doutrina e jurisprudência vão mais no sentido de que seria possível. Seria possível porque isso não importa em típico ato de constrição ou de cobrança. Outra parte, e isso aí tá, digamos que tá quase meio a meio, outra parte, e eu me filio a essa ideia, a inscrição em dívida ativa representa um ato de negativação do contribuinte. Então, ela poderia ter algum problema, poderia resultar em algum problema. A rigor, essa inscrição não seria possível. Mas você pode defender também o seguinte, pensando na fazenda pública e já pensando aqui numa prova oral ou subjetiva. Olha, excelência, a inscrição em dívida ativa, ela representa um mero ato de formalização de uma certidão, de um
de formalização daquele débito em um documento. Quando eu crio esse documento e no mesmo ato eu já coloco essa criação com base ou com referência à ideia de que tem um débito ali representado, mas que ele está com sua exigibilidade suspensa, eu não causo prejuízo algum ao contribuinte. Por quê? Isso não o prejudica em relação à emissão de certidões positivas, ou seja, de certidões negativas, melhor dizendo. Isso não determina o seu protesto, não determina a sua negativação, não determina qualquer prejuízo efetivo ao contribuinte. É possível fazer essa argumentação, é válida, eu já fiz na minha atuação, mas a prudência, ela aconselha o fisco a não fazer a inscrição em dívida ativa, porque pode representar a inscrição num cadastro, pode representar a mesma ideia de inscrição num cadastro de inadimplentes do Estado, e isso pode resultar em algum tipo de anulação, tá bom? Então, a suspensão da exigibilidade, ela impede esses atos de constrição, atos de exigibilidade do crédito tributário, mas não a sua própria Constituição. Espero que tenha ficado claro. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso vem no meio de uma questãozinha, você não nota e se lasca, tá bom? Vamos lá. Quais são as hipóteses de suspensão do crédito tributário? São essas 5 hipóteses aqui. Ah, professor, mas lá no 151 tem 6. Calma lá. Vamos lá, tem 6 incisos, se você olhar realmente tem 6 incisos, você está certo. Moratória, depósito, recurso administrativo, que lá tem reclamações ou recursos administrativos, eu coloquei só recurso para facilitar, concessão de tutela de urgência e o parcelamento. É o Moderecopa. É o mnemônico, é o único mnemônico que eu usei na minha vida toda, então eu repito. Inclusive, mando um abraço para meu colega Breno Barreto, que foi quem insistia muito em eu usar isso aqui nos estudos e também nas aulas. Não gosto, mas se for um jeito de você aprender, se você tiver outro, melhor ainda, porque os meus normalmente não são muito legais, não. Moderecopa, moratória, depósito, recurso, concessão de tutela e parcelamento. Vamos lá. Moratória eu vou tratar, depósito eu vou tratar, reclamação e recurso administrativo. Reclamação seria uma impugnação a uma determinada autuação do fisco, enquanto o recurso seria efetivamente um recurso de uma decisão administrativa, normalmente exarada após uma impugnação do sujeito passivo. Concessão de tutela de urgência. O CTN separa em 2 incisos. E aí ele fala mandado de segurança e outras ações. Aí ele fala liminar, tutela antecipada, cautelar. Filho, ele só disse uma coisa. É suspensa a exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial. Era possível dizer isso. Pode ser suspensa a exigibilidade por uma decisão judicial. Vamos tratar como o CTN tratou. Ele tentou trazer sempre em tutela de urgência, cautelar, antecipatória ou liminar, tá? Eu vou me aprofundar nessa aqui, isso aqui você vê com barium. Mas qualquer tutela de urgência que determine a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ela é uma hipótese aceita pelo CTN para essa suspensão. E o parcelamento, vamos tratar também dele nessa aula. Primeira pergunta, esse rol é exaustivo, ele é taxativo ou é meramente exemplificativo? Ou seja, podem os estados, os municípios, a própria União criar outra hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário? Não, não podem. Esse rol, ele é taxativo, tá aqui. Você extrai isso do 111, que nós já vimos, e aí voltamos a fazer aqueles links, que interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispõe sobre suspensão do crédito tributário, e o 141 que mata a coisa. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos nesta lei. Então, extinção, suspensão, exclusão é somente nos casos previstos na lei que no caso é o CTN, na Lei Geral de Normas sobre Direito Tributário. Beleza? Tranquilo? Rol exaustivo lá das hipóteses de suspensão do crédito tributário, Moderecopa. Vamos agora começar com
a moratória. Vamos tratar da moratória aqui, bem tranquilinha. Moratória, em resumo, é a dispensa legal do pagamento do tributo por um determinado tempo. Ou seja, é a dilação do pagamento do tributo, a dilação do prazo para pagamento do tributo, conforme determinação legal. O artigo 152 traz duas hipóteses, a moratória em caráter geral e a em caráter individual, também chamada de moratória objetiva e moratória subjetiva. Anote aí, classificação doutrinária aqui, objetiva, subjetiva. Em todos os casos, a moratória deve ser determinada por lei. No caso da de caráter geral, a lei deve prever já tudinho. No caso da individual, veja só o que ele diz aqui. Em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizado por lei. Então, você extrai até do 153 do CTN, pode olhar aí, que no caso da geral, a lei realmente concede a moratória. No caso da individual, ela autoriza a concessão, tá? Leva isso para si também. Moratória geral, lei concede a moratória. Moratória individual, lei autoriza a concessão que vai se dar por despacho da autoridade administrativa. Vamos lá, vamos entender aqui. A moratória em caráter geral, ela pode ser concedida pela pessoa jurídica de direito público que instituiu o tributo. Então, vamos pensar aqui no caso Brumadinho, que é um caso bem recente. O município de Brumadinho pode falar, ó, gente, diante dessa confusão toda que teve aqui, diante desse problema gigantesco, cidade está arrasada, sabe o que vai acontecer? O IPTU, que tem fato gerador 1 de janeiro de 2019, ele vai ser dilatado e você só precisa pagar o IPTU agora, dia 1º de dezembro de 2019. Ou dia 1º de dezembro de 2020, enfim. Ele deu uma outra data, dilatou o prazo. Faz todo sentido se fazer isso em Brumadinho. Eu não sei como é que as coisas estão se desenvolvendo lá quanto a isso, mas provavelmente vai haver algum tipo de situação tributária também para facilitar a reconstrução da cidade, tá bom? Pode ser concedida, esse caso é tranquilo, mas pode ser concedida também pela União. Vê que caso estranho. A União pode conceder moratória geral quanto a tributos dos estados, do Distrito Federal ou municípios, quando ela simultaneamente conceder essa moratória quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado. Doido, hein? Doido. Isso aqui, na minha humilde opinião, fere o Pacto Federativo, é uma norma não recepcionada pela Constituição Federal. Esse é o meu entendimento. Há quem defenda o contrário, que isso aqui representaria uma forma de isonomia tributária, uma forma de solidariedade tributária, uma forma de organização. Eu acho que isso não para em pé diante do Pacto Federativo. A União concedendo moratória sobre o tributo do Estado. Acho muito complicado. Não temos muito o que falar sobre isso na prática, porque isso nunca foi aplicado, ou se foi, eu não tenho conhecimento. Nunca foi, tá? Então a gente não tem muito o que falar da prática. Se vai ser constitucional, se vai ser inconstitucional, muito provavelmente nunca vai ser aplicado, pelo menos aí pós 88, porque a União teria que fazer isso teria que demandar uma situação muito institucional, muito complexa, para a União conceder para todos os seus tributos, para todos os tributos dos estados, dos municípios, seria muito complicado. Fica contigo, então, a ideia da possível inconstitucionalidade, ou melhor, não recepção desse artigo, tendo em vista a ofensa ao Pacto Federativo. Beleza? Pode ser concedida em caráter individual por despacho da autoridade administrativa, desde que se observe as condições do inciso anterior, ou seja, haja aquela ideia de quem pode conceder é a autoridade a autoridade que relativa ao ente público que tem instituído o referido tributo. O parágrafo único traz uma coisa muito interessante. Olha, a lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público
que ia expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. A ideia aqui é justamente buscar um caso como o caso Brumadinho, que está bem recente, e o Estado poderia fazer assim, olha, as empresas daquela região de Brumadinho, não todas do Estado, mas todas as empresas de Brumadinho, elas vão ficar sem pagar ICMS em 2019. Isso aí não vai resultar em dispensa do pagamento do tributo, tá? É só uma dilação de prazo, mas eu vou deixar vocês se reconstruírem, senão não tem como isso aqui andar mais. É possível, então, que o Estado faça isso somente em relação a uma região e ele não precisa estender isso para todo o seu território, ou seja, para outras cidades que nada tiveram a ver com o caso Brumadinho. Tranquilo? Então, vamos lá. Existem duas situações, foram as que eu chamei de que a doutrina chama de moratória autônoma e moratória heterônoma. A autônoma é aquela concedida pela própria pessoa, vimos que não há problema, e a heterônoma é a da União e é a que eu considero inconstitucional e acho que você deve ficar bem atento. O que interessa agora e que é bem importante para você é o seguinte: moratória geral e moratória individual. Se liga, a moratória individual, ela não gera direito adquirido, tá? E ela pode depender do oferecimento de garantias pelo contribuinte. Então, a Fazenda, o fisco, ele pega e fala assim, olha, vou te conceder, amigão, você está aqui na minha frente, vou dar um despacho aqui, a lei me autorizou, mas eu preciso de algumas garantias de que de fato você vai pagar esse tributo lá na frente. Diferentemente, a geral, ela gera direito adquirido. A geral gera direito adquirido e dispensa o oferecimento de garantias. Ela vem prevista de maneira uniforme para todos os contribuintes. Não há aquele tratamento especializado, específico, individualizado, como acontece na moratória individual. Beleza? Isso consta no artigo 155 do CTN. Quero que você leia com bastante cuidado, com bastante atenção esses dispositivos, tá? Isso em prova de segunda fase é uma coisa magnífica, porque lá na frente você vai ver que essas regulamentações da moratória, que não é muito aplicada, elas são aplicadas subsidiariamente às situações de parcelamento. Isso pega o aluno. Em muitas questões você eventualmente vai ter que buscar uma norma da moratória para justificar algo do parcelamento, que é uma coisa que é muito aplicada na legislação tributária dos entes federados, tá? Se liga. É possível que a moratória ela seja revogada, ela seja extinta. Então, a concessão da moratória em caráter individual, ela não gera direito adquirido e será revogada de ofício. Sempre que se observar que o contribuinte ali, ele não cumpriu o que foi estabelecido. Não cumpriu as condições, deixou de cumprir algum requisito ou já não cumpria desde o início. E aí vai acontecer o seguinte, olha, vai se impor a penalidade pelo descumprimento lá do tributo, nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiro em benefício daquele que se beneficiou. Nesses casos, além de se revogar o benefício da dilação do prazo para pagamento, há também a imposição de penalidade pelo não pagamento no momento originalmente correto, antes daquela dilação que foi concedida erroneamente pela administração por conta de engodo do contribuinte, dolo, erro, simulação, fraude, tá? E vai ser sem imposição de penalidade, obviamente, nos demais casos, por exemplo, no caso em que a administração pública verificar que ela mesma errou, que não houve dolo, não houve simulação, não houve nenhum tipo de intenção do contribuinte de enrolar o fisco, tá? No caso do inciso 1, que é a imposição de penalidade, vê só, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e a sua revogação não se computa para efeito de prescrição do direito à cobrança do crédito. Isso significa o quê? No caso em que o contribuinte ele agir com dolo, com simulação, para enganar o fisco, esse tempo que decorreu enquanto ele enganava o fisco, ele não pode contar em prejuízo da Fazenda Pública. Então o prazo de prescrição ali durante aquele tempo não é contado, tá? Não é contado. Diferentemente, caso não haja aquela atuação com dolo, ou seja, aquilo não decorra da vontade manifesta de enganar o fisco, aí sim,
O parágrafo único do artigo 155 diz que a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. Se a Fazenda Pública não notou e prescreveu, ela se lascou, exceto se houve dolo ou simulação por parte do contribuinte com o fim de enganar o fisco e obter aquela moratória de forma indevida. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. 153, ele diz que a lei que autoriza, que conceda ou autoriza a concessão da moratória em caráter geral ou individual, respectivamente, ela pode ter vários requisitos, tá? E entre eles ela tem que ter os seguintes: o prazo de duração do favor, as condições da concessão, sendo o caso os tributos a que se aplica, o número de prestações e vencimento, as garantias que eventualmente devem ser fornecidas nos casos de concessão em caráter individual. Esse artigo aqui ele regulamenta a forma como pode ser feita uma moratória. Esse artigo também se aplica ao parcelamento, fica ligado, tá? Salvo disposição de lei em contrário, artigo 154, o assunto exige muita leitura de lei, então eu vou pelo menos tentar explicar para vocês. Salvo disposição de lei em contrário, sempre tenham atenção nisso, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado aquela data, por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Tá? E a moratória não aproveita os casos de dolo, fraude, simulação, justamente aquilo que a gente também tratou na aula passada. Se liga, eu não posso conceder moratória de um débito que ainda não tem constituição. Como eu conseguiria dilatar o prazo para pagamento de um tributo que ainda não foi constituído? Não dá. Não dá porque aquele tributo ainda não tem prazo para pagamento. Eu preciso primeiro constituir, e aí o CTN aceita que já se inicie pela notificação no sujeito passivo aquela constituição definitiva. Vamos pensar, eu falei isso no lançamento, a gente faz uma notificação, é possível que o contribuinte impugne. Se ele impugna, o prazo para a constituição definitiva se alarga e só termina ao final da discussão administrativa daquela controvérsia instalada pelo sujeito passivo no momento da sua impugnação. Beleza? Gente, parcelamento. Aqui é bronca, viu? Aqui cai muita coisa. Parcelamento. Para se conceder um parcelamento em direito tributário, de um crédito tributário, por óbvio, é necessário então que você tenha lei específica 155A do CTN. Vai olhando 155 do CTN. É necessário que você tenha lei específica prevendo o parcelamento. Gente, se liga. É preciso que haja uma lei específica de parcelamento, tá? É preciso que haja uma lei específica de parcelamento. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento não exclui a incidência de juros e multa. A incidência de juros e multa, tá? Isso significa o quê? Que ele se diferencia da moratória nesse ponto específico. A moratória você alarga o tempo para pagamento e não pode haver a incidência de juros e multa. No parcelamento você faz assim, ó, amigão, se você eventualmente não quer pagar à vista, vou te deixar parcelar. Agora, você também vai ter que arcar com juros e multa, é tipo banco. É tipo banco, quer pagar à vista é mais tranquilo. Quer pagar parcelado, vai pagar juros e multa naturalmente. Isso aqui é uma lei de parcelamento, não é uma lei de remissão, não é uma lei de moratória, não é um caso de imunidade tributária, tá bom? Essa lei específica ela vai dispor sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Em recuperação judicial, o CTN prevê que deve haver uma lei para tratar disso e fala que, não havendo essa lei, vai se aplicar as leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial. Não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica, tá? Isso a gente vai ver com mais profundidade em direito empresarial e eu vou tratar com vocês também, então dá uma guardada aí, eu vou tratar com vocês quando a gente tratar de execução fiscal, eu vou tratar especificamente, de forma bem detalhada, de como se processa, de uma forma geral, a execução fiscal e a cobrança de créditos tributários em face de pessoas jurídicas que estejam em recuperação judicial e falência. Isso tem caído muito,
mas então eu deixei separado para a parte mais judicial, que é a que gera mais polêmica, tá? Então, guarda o que está escrito aí no CTN, isso mais genérico, e eu vou aprofundar, acho que aula 13, 14 desse nosso curso, quando a gente estiver tratando do processo judicial tributário. Fica tranquilo que vai chegar essa hora, tá? Tá bom? Olha, julgado do STJ de 2018, se referindo justamente àquela ideia de lei específica. A concessão do parcelamento deve estrita observância ao princípio da legalidade e os atos infralegais não podem trazer requisitos para a obtenção ou para a concessão do parcelamento que não estejam previstos na lei. Um ato infralegal, e isso aconteceu por meio de uma portaria da PFN, esse caso foi isso. Portaria da PFN previu, se eu não me engano, foi limite financeiro máximo, ou limite financeiro em relação a... Ou era a quantidade máxima de débito, por exemplo, só pode parcelar quem dever até 50 mil, ou era um limite financeiro em relação à capacidade financeira da empresa. Em resumo, o que importa é que essa limitação imposta pela portaria da PFN não se encontrava na lei de parcelamento. Se eu não me engano, na lei 11.941, lei da União lá. Então, o STJ falou, olha, é vedado a você, PFN, regulamentar, ou seja, trazer um ato infralegal que não encontra ressonância na lei de parcelamento. Você aí está exorbitando do seu poder regulamentar, você está inovando o ordenamento jurídico por meio de ato infralegal em prejuízo ao beneficiário da lei de parcelamento e em ofensa ao CTN, que prevê que lei específica vai trazer as condições de parcelamento. Beleza? Isso é legal, julgado recente de 2018. Agora, você que vai fazer PGM, você que não vai fazer PGM também não já passa essa parte da aula não, mas você que vai fazer PGM, isso aqui é coisa linda, isso aqui você pode dizer inclusive lá para os seus pais, ou você que já paga o seu IPTU, você vai entender como isso é legal. Todo mundo recebe o IPTU em casa, né? Recebe o IPTU lá em casa, aquele carnezinho, e naquele carnê, em regra, vem a primeira página. Cota única, sei lá, R$1.000. E aí, se você quiser parcelar, tem lá. Cada uma de R$300, no final das contas, fica 1.200, vamos dizer. O STJ decidiu pela primeira sessão, não é julgado de turma, tá? Pela primeira sessão. Em 14 de novembro de 2018, tá bem pequenininho aqui, mas você consegue ler. 14 de novembro de 2018, o seguinte: o parcelamento de ofício da dívida tributária, que é exatamente esse caso que eu disse para você, o envio do carnê já com a possibilidade de pagamento em cota única ou parcelada, ou seja, não é o contribuinte que está indo para a Fazenda Pública falando, opa, eu quero parcelar. Não, a Fazenda Pública está dando duas opções de pagamento, dois modos de pagamento. Um em parcela única e um em 4 parcelas. A Fazenda Pública que decidiu, liberalidade dela. Da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. Se liga, uma das hipóteses no artigo 174, parágrafo único, inciso 3 ou 4, de interrupção do prazo de prescrição, ou seja, de interrupção do prazo que a Fazenda Pública tem para ajuizar a execução fiscal, uma das hipóteses é o reconhecimento do débito. Quando alguém faz um parcelamento tributário, aquele ordinário, o que é que você subentende? Subentende primeiro que ele reconheceu, já que ele vai pagar. Então, sempre se diz o seguinte, quando alguém parcela, é uma hipótese de suspensão, mas o ato de parcelamento, ela também importa na interrupção do prazo de prescrição. Aquele prazo zera, aquele prazo fica suspenso durante o parcelamento e a partir do inadimplemento ele volta a correr do zero, tá? Isso é uma consequência lá do parcelamento e da ideia de que a adesão ao parcelamento representa um reconhecimento inequívoco, ainda que extrajudicial, do débito. 174, parágrafo único, inciso 3 ou 4 do CTN, tá? Diferente, disse o STJ, é o caso do parcelamento de ofício, que é aquele parcelamento em que a Fazenda Pública, por liberalidade sua, permite que o contribuinte pague em mais de uma cota.
Não há ali um reconhecimento do débito por parte do contribuinte. Ele não falou, opa, devo e quero aderir a essas condições de parcelamento. Muito obrigado, Fazenda Pública. Deus lhe abençoe. Não. Ele recebe na sua casa e fala, opa, pagar R$100 a mais e dividir em 4 vezes. É nóis. E aí ele vai em 4 vezes. O STJ diz que a liberalidade do fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista, cota única, ou parcelado 10 cotas, independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previsto no artigo 151, inciso 1 e 6 do CTN, moratória ou parcelamento, tampouco causa de interrupção, a qual exige reconhecimento da dívida por parte do contribuinte. 174, parágrafo único, inciso 4. Era o 4, não era o 3. Beleza? Tá bom, aí você fala assim, ah, professor, isso aí só cai em PGM, pô, você só tá dando atenção ao pessoal da PGM. Então, isso vai cair na AGU. Isso vai cair na AGU. Se liga. Em novembro de 2017, o STJ, por turma, esse não é exceção, tá? Esse não é exceção, mas desconheço julgados contrários. Desconheço julgados contrários. Disse que o parcelamento da Lei 11.941, o contribuinte, que é um parcelamento da União, o contribuinte pode optar por parcelar os débitos isoladamente, por mais que eles estejam reunidos em uma única CDA. Ah, professor, não entendi nada. Seguinte, CDA é uma certidão de dívida ativa, ela contém vários débitos. E aí, às vezes, a União, ou o Estado, o município, reúne. Então, coloca ali para cobrança acumulada no mesmo documento, contribuição previdenciária, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Tá tudo junto. Aí o contribuinte fala, pô, mas eu não queria parcelar tudo isso, porque eu acho que esse imposto de renda pessoa jurídica, eu não devo. Mas a CSLL eu devo, eu queria parcelar. Aí alguém poderia dizer, ó, não dá. Ou você parcela tudo ou não parcela. A Lei 11.941, ela permite que você pague isoladamente. Aí veio um esperto, veio um maluco e falou o seguinte, olha, tá bom, a lei me permite, então eu quero o seguinte, dentro dessa contribuição social sobre o lucro líquido, tem o fato gerador de novembro de 2011 e eu quero pagar só 1/3 dele, porque eu só reconheço 1/3 dele, então eu quero parcelar só 1/3 dele. O STJ disse, olha, quando a Lei 11.941 falou da possibilidade de pagar isoladamente, o seu limite são os débitos da mesma competência ou período de apuração. Então, é possível pagar isoladamente, é tranquilão, o contribuinte pode parcelar isoladamente. Mas você não pode parcelar o parcelamento, você não pode isolar mais do que a unidade a que se refere o período de competência ou um período de apuração, que normalmente é feito mensalmente, às vezes é por ano também, e aí você pode pensar no IRPJ, por exemplo. IRPJ 14, 15, 16, 17, o cara tá devendo. Cada um tem um valor. Para parcelar, ele pode, não precisa parcelar todos, não. Ele pode parcelar só o 14 e o 16. O 15 e o 17, ele, vou pro judiciário, porque eu acho que eu tô certo nisso. Entendeu? Outra hipótese, então, você que vai cair na AGU. Isso vai cair na AGU. Pode anotar, isso vai cair na AGU. Suspensão de exigibilidade tem as reclamações e os recursos administrativos. Essa também é uma hipótese. Eu já falei que as reclamações são as impugnações e os recursos são efetivamente os recursos interpostos ao final de uma decisão administrativa que julgou determinada situação. O STJ disse, quanto a isso, que mesmo que essa reclamação ou recurso seja intempestiva, ela suspende a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, do curso do prazo prescricional. Obviamente, não se pode exigir, não se pode cobrar da Fazenda que exija. Então, não se pode, nesse prazo, correr a prescrição, tá? Enquanto perdurar esse processo administrativo, por mais que seja intempestivo, a reclamação ou recurso, isso resultará na suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a decisão administrativa nesse processo. Outro julgadinho do STJ diz o seguinte, que a reclamação administrativa interposta contra ato de exclusão do contribuinte de parcelamento não é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Veja só, o recurso e a reclamação que suspendem a exigibilidade são aqueles a que
aqueles que se referem ao crédito tributário. É uma reclamação quanto ao crédito, é um recurso contra o julgamento do crédito. Eventual recurso em face de sua exclusão de um parcelamento, ela tem efeitos em relação àquele parcelamento, mas não quanto à suspensão da exigibilidade daquele crédito tributário. Se o contribuinte eventualmente quer que se mantenha inexigível o crédito tributário, ele tem que conseguir, nesse recurso administrativo de exclusão do parcelamento, algum tipo de efeito suspensivo que o mantenha no parcelamento e aí estará suspensa a exigibilidade porque há um parcelamento vigente, ou ele tem que ir no judiciário e conseguir uma medida liminar que determine a sua manutenção no parcelamento ou a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto há essa discussão. Tutelas de urgência, como eu disse, qualquer tipo de decisão judicial suspende o crédito tributário. Só que, se liga nisso, o STJ disse que, diversamente do recurso administrativo que suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto persiste o contencioso administrativo, não é a mera existência de uma discussão judicial sobre o crédito tributário que suspende a sua exigibilidade. É necessário, então, que haja o quê? Que haja uma decisão judicial, uma decisão liminar, uma tutela de urgência, uma cautelar. É necessária uma decisão judicial. A pendência de discussão judicial não torna inexigível o crédito tributário. Isso merece bastante atenção, para você não cair na pegadinha. A discussão administrativa suspende, tranquilo, reclamações e recursos. A discussão judicial, não. Ah, mas a discussão judicial é mais importante que a administrativa. O CTN traz rol exaustivo, somente uma decisão judicial vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Beleza? Somente a suspensão, somente uma decisão judicial vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. Tranquilo? Gente, entramos agora, correria, entramos agora no depósito integral, no depósito que é integral em dinheiro, já vou adiantando, súmula 112 do STJ. O depósito do montante integral, ele suspende a exigibilidade do crédito tributário. Suspende. Desde que ele seja integral e em dinheiro. Isso porque, se eu deposito, ou de algum modo eu entrego a penhora, um imóvel, ele não tem a mesma liquidez que o dinheiro. Se eu entrego um seguro-garantia, isso não suspende a exigibilidade, apesar de se aproximar do dinheiro. Afinal, é um banco garantidor, normalmente. É uma empresa de securitização que vai garantir aquele débito. Isso não importa. O depósito, para o STJ, entendimento sumulado, súmula 112, que adora cair em prova objetiva, só suspende a exigibilidade se for integral e em dinheiro. Só se for integral e em dinheiro. O STJ já decidiu o seguinte: quando o contribuinte faz o depósito, ele fala assim, olha, o fisco me exige R$1.000, tá aqui os R$1.000, mas eu não devo os R$1.000, vamos discutir. É possível o juiz dizer assim, ó, beleza, vamos discutir, agora não está suspensa não, porque não tem plausibilidade jurídica que você está alegando. Você me traz aqui o dinheiro, beleza, só que os seus argumentos são muito ruins, autor. Muito ruins, demandante. Não vou suspender a sua exigibilidade porque, apesar de ter o dinheiro, não tem plausibilidade jurídica no que você trouxe. O STJ já disse, olha, juiz, você não pode dizer isso não. O CTN garante ao contribuinte, é uma garantia do contribuinte, a suspensão da exigibilidade pelo depósito. Você só tem que olhar, juizão, se o valor entregue, depositado, bate com o valor cobrado. Se o valor cobra, direito subjetivo do contribuinte, o STJ decidiu isso no RESP. No RESP 24927 do RN e no 324.012 de São Paulo, tá? 324.012 do Rio Grande do Sul. Beleza, estamos discutindo, no meio da parada lá, no meio do processo, o autor, ele larga o processo. Ele é intimado uma vez, é intimado de novo, é intimado sob pena de extinção, ação judicial extinta sem resolução do mérito, processo extinto sem exame do mérito. Aí ele falou, opa, eu não perdi, ninguém perdeu, ninguém ganhou. Já diria a presidente, ninguém perdeu, ninguém ganhou, então me devolve meu dinheiro. O STJ diz, opa, não. Você depositou, você só leva aquele dinheiro se você ganhar.
se você ganhar a ação. Se você perde a ação ou se essa ação não tem vencedor, ou seja, se há uma extinção sem resolução do mérito, quem fica com essa grana é o réu. Quem fica com essa grana é o fisco. E aí estará extinta a obrigação e o crédito tributário também estará extinto, tá? O depósito, ele pode configurar um lançamento tácito, o STJ já disse isso. Eu quero que você fique atento no material. Tem uma explicação sobre isso, mas eu vou deixar isso aqui para quando a gente tratar de decadência. Isso bate naquela mesma ideia que eu falei na aula passada, de o lançamento poder ser efetuado por declaração do contribuinte, e esse caso configura uma situação parecida. O depósito, eventualmente, ele pode configurar o próprio lançamento, ele pode dispensar a Fazenda Pública da necessidade de lançar o crédito tributário. Vamos aprofundar na próxima aula, quando tratarmos de decadência, aula 8, tá? E depósito versus denúncia espontânea, outra coisa que a gente vai tratar quando tratar de responsabilidade tributária, mas eu já estou adiantando. O depósito, ele não configura o requisito necessário para a fruição dos efeitos da denúncia espontânea. É só o que eu posso te passar até agora. Lê o artigo de denúncia espontânea, você vai entender que a denúncia espontânea, ela exige do contribuinte, e é isso que o STJ decidiu, ela exige do contribuinte que, por meio de uma espontaneidade, o contribuinte venha ao fisco e reduza custos administrativos do fisco na fiscalização, na autuação daquele tributo, na autuação daquela dívida. O STJ disse, olha, tomando por base essa ideia, que é a ideia base da denúncia espontânea, o que o depósito faz é causar mais prejuízo ainda para o fisco. Afinal, quando você deposita, aquilo vai gerar um custo de discussão judicial daquele débito. Então o STJ disse, olha, quando você faz o depósito integral, não tem o mesmo efeito da denúncia espontânea que você vai conferir lá no CTN e que a gente vai aprofundar juntamente com esse julgado de forma mais detalhada quando a gente estudar a responsabilidade tributária. Professor, beleza, tô entendendo, depósito, legalzinho. E a súmula vinculante 28? Cai bastante, tá? Cai bastante, mas é bem simples. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Isso é bem óbvio. As tutelas de urgência, elas podem ser deferidas sem depósito judicial, sem garantia da execução, sem problema nenhum. Haverá uma discussão sobre essa súmula quando tratarmos da necessidade de garantir a execução para ajuizar embargos à execução fiscal. Fica tranquilo, fica tranquila, que a gente vai tratar disso mais à frente também. Mas assim, de cara, essa súmula, ela é típica execução do princípio constitucional do acesso à justiça. Não se pode vedar o acesso à justiça ou condicionar o acesso à justiça pela necessidade de um depósito prévio. Imagine determinado cidadão que tem uma dívida de R$1 milhão que é totalmente indevida, ter que arranjar R$1 milhão para poder discutir aquele débito administrativa ou judicialmente. Isso não é aceito pelo STF em súmula vinculante, que também cai muito em provas de primeira fase. Tá bom? Galera, encerramos o primeiro bloco, encerramos a parte de suspensão. Peço desculpas pela correria, a aula tem que ser um pouco corrida quando a gente trata de muitos assuntos assim, tá? Próximo bloco, ainda dentro dessa aula, trataremos de extinção do crédito tributário.